Olá! De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, somente neste ano é estimado 15 mil novos casos de câncer de boca no Brasil, sendo a grande maioria em homens. A Organização Mundial de Saúde afirma que aproximadamente 90% dos casos, o cigarro aliado ao consumo excessivo de álcool são as principais causas da doença, mas não são as únicas. E por este motivo, é fundamental ficar atento aos primeiros sinais. No programa Saúde e Consciência desta semana, vamos receber a doutora Cíntia Alferes de Souza para conversar sobre este assunto. A Cíntia é mestre em estomatopatologia pela Universidade Estadual de Campinas e doutoranda em biologia oral pela Universidade do Sagrado Coração. Atualmente é coordenadora do curso de odontologia da Universidade Paranaense. É daqui a pouco, não saia daí! Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios recebo a doutora Cíntia, que é coordenadora do curso de odontologia da Unipar. Doutora Cíntia, muito obrigada pela sua participação em nosso programa. É um prazer recebê-la para conversar sobre esse assunto, que é um assunto tão sério, né? Você veja, 15 mil casos sendo estimado para este ano, né? Somente neste ano, realmente é uma patologia que ela merece uma atenção e um cuidado especial. Sim, com certeza merece todo o cuidado, porque 15 mil casos, ele acaba refletindo num perfil da doença que faz com que nós tenhamos que tomar mais cuidado ainda dentro da odontologia, porque a cavidade bucal, diante de todo o restante do corpo, dos outros tipos de tumores que podem acometer o corpo de uma maneira geral, ela permite que você tenha uma visibilidade mais rápida da doença. Então, se a gente ainda está tendo um número tão expressivo, um número tão alto, quer dizer que alguns pecados, alguns erros estão sendo cometidos nesse sentido. Porque nesse momento nós teríamos que permitir detecção de lesões pré-malignas ou até de fatores pré-cancerígenos que podem levar ao desenvolvimento da doença. E a gente pega o câncer de boca como sendo o quinto mais comum em homens, de todos os tipos de tumores que existem. E infelizmente a maioria dos casos, quando chega na fase de diagnóstico, já chega no diagnóstico tardio. Então, chega com lesões grandes, onde a gente não consegue reverter muito aquele quadro de uma forma mais simples. Acaba gerando um tratamento mais mutilante, um tratamento mais sofrido para o paciente, apesar de toda a evolução que tem existido na ciência, no sentido de se buscar medidas mais simples para poder evitar todos esses transtornos para os pacientes. Existem alguns casos assim que a gente consegue perceber que está mostrando alguns sinais que pode estar evoluindo para um câncer de boca? Sim, é sempre muito importante ficar atento a manchas brancas, que você passa a escova, passa uma espátulazinha, passa um paninho, uma gaze ali em cima e ela não sai. Ela aparece na gengiva? Os locais mais comuns da gente estar encontrando, normalmente é bordo lateral de língua. Isso é uma das coisas que também dificulta muito o diagnóstico, porque ninguém fica na frente do espelho olhando para a própria língua e não é na pontinha, é lá na região atrás, né? Então muitas vezes tem que colocar a língua para fora mesmo para poder estar conseguindo ver e é assintomático, isso que infelizmente, né? Ou então manchas vermelhas. Então, a nossa boca, ela tende a ter uma coloração rosa, que a gente chama de rosa pálido, né? Que a mucosa tem essa corzinha. Então, se eu olho para algo mais para o vermelho ou algo branco, é um sinal de alerta. Não quer dizer que em todas as vezes vão estar associadas diretamente a lesões pré-malignas, mas sempre é um sinal de alerta que cabe ficar com a pulguinha atrás da orelha e procurar um profissional. E nesse caso, para tentar detectar se ele é maligno ou benigno, é feito biópsia? Se coleta o material? Sim. Porque como que a gente procede? Porque além dessas lesões pré-malignas, a fase inicial, que daí já é um tumor instalado, eles caracterizam como uma úlcera. E bem nessa fase inicial, se nós olharmos, parece muito com uma afta. Às vezes o paciente olha e fala assim, eu tô com uma feridinha aqui na boca. Só que o que tem que ficar muito atento? Feridas que com mais de 15 dias não mostraram tendência a fechar, a cicatrizar, tem que procurar um profissional. Aí, nesses casos, as manchas brancas, manchas vermelhas, feridas que não cicatrizam, nós fazemos uma biópsia, colhemos um pedacinho do material para submeter a análise para confirmar se era só uma alteração pré-maligna ou se já havia uma lesão maligna
em andamento. Isso, para a gente tomar cuidado. Doutora Cíntia, é só o profissional da odontologia que pode fazer esse exame e verificar se trata de um câncer de boca? Geralmente, assim, quando a pessoa percebe que ela tem esses sinais, qual o profissional principal que ele tem que buscar? Como a área de atuação da cavidade bucal, da região de cabeça e pescoço, acaba sendo mais focada para a odontologia, então tem uma tendência do profissional, do paciente, procurar o cirurgião dentista, né? Algumas vezes ele acaba indo para o médico, ou ainda pode até ser um cirurgião de cabeça e pescoço, que daí são áreas correlatas à nossa área, mas ele acaba no consultório odontológico. E muitas vezes essa doença, às vezes o paciente não percebe, mas ele vai lá para fazer uma obturação num dente, né, para fazer como diz os pacientes, uma limpeza nos dentes. E como não dói nada, daí o dentista percebe, olha, existe algo de diferente aqui. É aí que procede todo o encaminhamento para poder chegar ao diagnóstico. Mas é uma região assim que ela fica irritada, que ela sangra com frequência na área de escovação ou não? Eu não tenho esse sinal? Não, nas lesões pré-malignas não, infelizmente. Eu falo infelizmente porque se doesse, gerasse algum incômodo, faria com que as pessoas procurassem mais cedo. E como ocorrem normalmente em regiões onde não é rotineiro do paciente estar olhando, ele vai escovar os dentes, a primeira tendência é mostrar os dentes e a região anterior a gente está enxergando uma maior clareza na frente do espelho. Então acaba passando desapercebido. E esse sangramento a gente pode perceber quando a gente já tem realmente um tumor instalado. Né, que é o mais comum da gente estar detectando, infelizmente. Porque daí gera um incômodo e nessa fase já pode ser um indicativo que existe uma lesãozinha já num processo mais evoluído. E uma vez assim que detectou que a pessoa tem um tumorzinho benigno ou maligno, né, que já evoluiu para o quadro de câncer, o que o profissional da odontologia vai fazer, né, para tratar esse paciente? A nossa parte vai até o diagnóstico. Ok. Tá? A nossa área de competência até o diagnóstico. Depois do diagnóstico, a nossa obrigação é fazer o encaminhamento para um centro de oncologia, aí o médico oncologista, o cirurgião cabeça e pescoço, radioterapia, que daí vai avaliar todo o quadro clínico do paciente, vai avaliar a região de linfonodos, as regiões próximas à cavidade bucal, para planejar que forma que isso vai ser tratado. E aí entra o cirurgião dentista no preparo prévio. Então, algumas vezes, dependendo da região que vai ser feita a irradiação, tem que fazer remoção de alguns dentes, ou tem que fazer um tratamento de canal, ou tem que fazer uma restauração, porque uma vez que a área irradiada afeta também a área que é boa, né? Então as células boas ali da região acabam sendo afetadas e os dentes sofrem muito com isso. Aí o dentista entra nesse preparo pré-tratamento também. E aí durante o tratamento é tentar controlar os efeitos colaterais que a radioterapia, ou no caso que é mais difícil, mas a quimioterapia pode ocasionar para o paciente. E aí depois, em algumas circunstâncias, entra também no pós, fazendo a reabilitação de pacientes que por necessidade do tratamento, sofreram algum tipo de mutilação. Perfeito. É um trabalho realmente de equipe interdisciplinar, né? Sim. Que vai ter o médico e o dentista, o odontólogo, enfim, para conseguir fazer o tratamento desse paciente. Você sabe que no início do bloco nós chamamos a atenção que um dos fatores causais que podem predispor para o câncer bucal seria o cigarro e associado a um consumo excessivo de álcool, mas não são as únicas causas, né? Que outras causas nós teríamos associado a isso? Não, eles são os principais. Se a gente pegar o perfil do paciente portador de câncer de boca, indivíduos fumantes, né? O fumo crônico, não é aquele que fuma um cigarro uma vez ou outra, e independe também do tipo do cigarro, que alguns falam assim, o industrializado faz mal, o fumo de corda não faz mal, independe disso. Pois é, hoje em dia o pessoal fuma muito aquele tal do narguilé, não é? Narguilé, ele assim, 1 hora de narguilé equivale a 100 cigarros fumados ao mesmo tempo. Então ele também está associado à condição de aumentar esse risco. Como é algo muito novo ainda aqui no Brasil, o Ministério da Saúde está alertando, está fazendo campanhas contínuas, porque a gente nota que é um perfil muito jovem que está utilizando esse narguile, que o pessoal fala assim. Então a gente pode começar a ver uma mudança no perfil do surgimento de câncer, não só de boca, mas câncer de pulmão, câncer de esôfago, atingindo um público mais jovem. Né? Então há uma grande preocupação em relação a isso. Tanto que aqui nós estamos desenvolvendo o projeto de prevenção do câncer de boca, e a partir de então nós estamos fazendo um enfoque que o nosso público, que era de acima de 40 anos, nós estamos diminuindo a idade desse público para poder estar atingindo também esse público que está usando esse narguilé. Acaba sendo isso. Mas só voltando à questão do cigarro, junto com o álcool,
eles potencializam em 145 vezes a chance do indivíduo ter câncer de boca. Nossa. Então, é extremamente elevado. E é clássico, quando eu pego um paciente que a gente vai analisar o perfil do câncer de boca, o senhor fuma? Fumo. Ou às vezes, muitas vezes, porque ele já está desconfiado que existe algo de errado, que é aquilo que eu falei, infelizmente eles chegam já num estádio muito avançado da doença, então muitas vezes a gente chega para ele e fala assim, ah, o senhor fuma? Não, parei. Parei quando? Ah, faz umas 2 semanas. O senhor toma uma cachaçinha? Uma cachaçinha de vez em quando. Aquele de vez em quando é todo dia. Aí quantas doses? Então, aí você começa a fechar dentro do perfil. Mas também existem questionamentos, e até o Instituto Nacional do Câncer colocava até um certo tempo atrás, em relação a dentes fraturados, em relação a pacientes que fazem uso de próteses mal adaptadas, mas hoje isso está caindo por terra, né, esse pensamento. Mas ainda tem muitos estudos sendo desenvolvidos na questão genética, né, de se analisar a genética em relação à etiologia do câncer de boca. Aí entra a questão dos alimentos, né? Uma alimentação pobre em fibras, com muito conservantes e tudo mais, mas isso seria até numa repercussão sistêmica da doença. E alguns trabalhos trazem até uma correlação em relação a alimentos como chimarrão, por conta do calor provocado na cavidade bucal, né? Mas ainda geram muitos questionamentos. Né? Não é aquela coisa bem estabelecida. Relacionando se for no frio, por exemplo, o tererê, né? Que também é a erva, mas mas é mais relacionado realmente à temperatura. E não a questão do calor, não por conta da erva mesmo em si. Ah, entendi. E assim, essa questão de ser mais prevalente, né, acometer mais homens do que mulheres, existe alguma explicação para isso ou não? É muito do perfil epidemiológico, porque assim, hoje até está mudando bastante isso, mas antes a gente pegava que quem fumava mais eram os homens, né? Quem acabava ingerindo mais destilados? Os homens. Hoje a gente já começa a ver quadros em mulheres, né, por conta dessa mudança de hábitos, né, mas ainda acaba sendo mais prevalente. Quem se expunha mais ao sol, por conta da questão do câncer de lábio também, que é bem frequente, o homem. Hoje a mulher vai para o campo trabalhar, está na roça trabalhando de maneira igual ao homem, né? Então é muito em relação aos hábitos e ao perfil do trabalhador, né, da exposição a esses agentes cancerígenos. Sobre o câncer bucal, e a Universidade Paranaense, ela oferta um programa de extensão dentro da clínica odontológica bastante importante sobre esse assunto. Você poderia explicar para nós como que é isso? Sim, a gente tem esse projeto de extensão há 15 anos aqui na instituição, que eu acabo coordenando pela área, e como que ele funciona? Então, os municípios nos convidam, ou até mesmo aqui em Umuarama, e nós vamos nos locais para poder fazer o exame em loco e passar as orientações para a população, né? Então, se lá nós detectamos que o paciente tem alguma lesão suspeita, ele é encaminhado aqui para a clínica odontológica, né? Dentro da disciplina de diagnóstico bucal, nós fazemos os demais exames, tudo de forma gratuita, não tem custo nenhum para o paciente. Encaminhamos em caso de biópsia para a realização do anatomopatológico, do exame laboratorial na Unicamp, onde a gente tem uma parceria junto com a Unicamp, com a Faculdade de Odontologia de Piracicaba, e aí vem o resultado. Com o resultado em mãos, caso o paciente tenha câncer, nós já procedemos diretamente da universidade, encaminhamos direto para o OPECAM. Tá, que é a nossa referência aqui na região, que a gente acaba trabalhando. Então, né, em todos esses anos, nós detectamos muitos casos de câncer de boca aqui dentro da clínica, porque na nossa região toda, acaba que o curso de odontologia aqui é referência na parte de lesões bucais. Então, tudo acaba centralizando para a gente. Mas, graças a Deus, a maioria das lesões ainda não são as de câncer. Né? Alguns casos nós conseguimos detectar de forma precoce, né? Isso deixa feliz. O perfil fecha muito dentro do perfil do portador do câncer de boca, né? Que é indivíduos acima de 45 anos de idade, normalmente indivíduos da raça branca, principalmente quando a gente fala de câncer de lábio, fumantes, pessoas que ingerem bebida alcoólica destilada com grande frequência, né? Então esse é o quadro que fecha bem e tem batido muito as nossas características dentro disso. E se, por exemplo, a pessoa tem casos na família que já teve indivíduos com câncer de boca, existe uma predisposição maior? Você acha que está associado? A gente sempre considera, não, apesar de não ter uma confirmação científica a respeito disso, mas qualquer tipo de câncer a gente sempre fica sinal de alerta. Com um sinal de alerta, né? Tanto que no histórico, na anamnese do paciente, é uma questão que é sempre investigada, se tem isso. E também tem a questão de hábitos, que até eu não mencionei antes, como o HPV, né? O papiloma vírus humano, que é muito relacionado ao câncer de colo de útero, está trazendo também uma forte relação
com o câncer de boca. Mas tem muitas pesquisas em andamento, mas a gente ainda não tem resultados definitivos para poder afirmar, todos os casos estão relacionados ao HPV, mas alguns casos já têm trazido, apresentado a presença do vírus nesses tumores. E assim, se tiver uma empresa fora, né, uma indústria que tenha bastante funcionários, colégios, enfim, mesmo em crianças, o projeto também atenderia essa demanda, se eles entrassem em contato com a clínica? Sim, com certeza. Nós precisamos desse contato até para poder levar o nosso aluno em contato com o público dentro desse perfil. Normalmente a gente atende, como eu disse, adultos jovens, né, nós até baixamos um pouquinho, a gente acaba não enfocando tanto para a criança, porque não é o perfil, é muito mais raro nós imaginarmos um câncer em uma criança, pelo menos um câncer de boca, graças a Deus, mas basta ligar ou liga no PROV aqui na universidade, né, para poder estabelecer esse contato, que é um projeto que atende também ao PROV, ou então diretamente dentro da clínica odontológica da Unipar. Ligar no 3621-2844 e pedir para falar comigo, que a gente vai estar agendando um dia para fazer uma visita, assim, no local. Isso é muito importante. Então, você que está em casa, se você tem interesse, né, tem uma empresa ou diretor de um colégio que queira esse atendimento particular dos alunos do curso de odontologia da universidade, entre em contato conosco, fale com a professora Cíntia, que ela estará agendando um horário para visitá-lo. Deixa eu comentar contigo mais uma coisa. Essa questão do exame, né, já que tem esses sinais clássicos todos, seria interessante a pessoa fazer uma prevenção, assim como acontece para o câncer de mama, né, que a gente sempre faz o autoexame mensalmente, que a mulher deve fazer esse cuidado. Para o câncer de boca, teria um cuidado específico como esse? Sim, porque se formos imaginar em relação, até comparando com o câncer de mama, aquilo que eu disse no começo, a cavidade bucal permite uma visibilidade muito grande. Você consegue chegar na frente do espelho e enxergar a sua boca. Então, o que se estimula muito em relação ao autoexame da boca? Que a pessoa tenha esse autoconhecimento, né? Que ela vá para frente do espelho, que ela abra a boca, que ela tracione os seus lábios, coloque a língua para fora, levanta a língua, procure se tem algum tipo de alteração. Porque o câncer de boca, em 80% dos casos, se ele for detectado de forma precoce, é cura. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Tá? O problema, eu acho que na maioria de todos os tumores, se nós formos falar assim, não só o de boca, se detectado de forma cedo, que o paciente consiga estar percebendo isso, os tratamentos conseguem ser eficazes, né? Então, muitas vezes, todo mundo remete à questão do câncer, à morte. Pode acontecer? Pode. Né? Eu ainda brinco com os alunos que eu conto uma historinha assim, câncer tem quem quer? Não. Né? Infelizmente, não é assim. Mas existem alguns fatores que permitem a gente estar prevenindo. Né? Existem algumas formas que permitem que a gente consiga detectar isso de uma forma precoce, né? E na formação deles eu trabalho muito isso. Olha a importância do nosso trabalho. Tá lá, eu vim aqui para fazer uma limpeza e você detectar que existe algo errado naquela boca e de repente num exame você conseguir estar garantindo a sobrevida do paciente, a qualidade de vida desse paciente. Esse tipo de câncer ele tem uma alta taxa de espalhar, de fazer a chamada metástase, né? Que ela espalha para outros locais. Não é alta taxa, mas ele promove metástase, sim. Normalmente é muito comum a metástase em pulmão e nos ossos. E daí que é o grave, né? Porque se deixar numa situação muito avançada, que aconteça uma metástase, aí sim a taxa de mortalidade. E aqui na nossa região também, né? A gente pega a região de linfonodo, então permite que caia na região de linfonodos. E aí dali se espalha para o restante do corpo, né? A questão da higiene oral também está associado à taxa de incidência de câncer bucal? Muitas vezes a associação que a gente faz, porque assim, a gente imagina que uma pessoa que não tem uma boa higiene oral, ela conhece pouco a sua boca. É verdade. Né? Então, muitas vezes a associação da pobre higiene bucal com o câncer de boca acaba convergindo nisso. Aí fica um dente que está fraturado, que está lá há muito tempo, que fica traumatizando continuamente no mesmo local, associado com o indivíduo que muitas vezes fuma, muitas vezes ingere bebida alcoólica, pode surgir um câncer naquela região. Aquele tipo de escova, às vezes tem a cerda um pouco mais dura, que vive lesionando a parte de gengiva, mucosa, isso também pode acabar causando lesões? Não, esse tipo de trauma, né? Moderado não, até o trauma de uma maneira geral a gente não considera assim, né? O que eu considero muito, porque se nós pegarmos, por exemplo, de prótese, é muito comum nós pegarmos idosos que estão com próteses antigas e tudo mais, que começa a machucar. Né? E aí, que fica sempre lá naquele mesmo lugar. Essa alteração que forma, talvez seja a mais comum das alterações que a gente vê na cavidade bucal. Se realmente esse trauma fosse associado ao câncer,
nós teríamos um número bem maior do que esses 15 mil que você mencionou no começo. Ia ser bem complicado. Sim. E aí, em questão da sintomatologia, professora, então vamos relembrar, qual que é a sintomatologia clássica para a pessoa que está em casa, para ela ter esse sinal de alerta e buscar ajuda caso isso comece a aparecer? Fazendo o autoexame, né, olhando na frente do espelho, prestando atenção na sua boca, puxando a língua, prestar atenção em lesões brancas, né? Normalmente ela forma uma plaquinha, assim como se fosse uma natinha branca, e aí você tenta remover com a escova, tenta tirar, aquilo não sai. Ou então manchas vermelhas, né, que ficam lá por mais de 15 dias, não mostra, às vezes o que pode acontecer? Você está lá escovando o dente, bateu, um trauma, primeiro que você vai lembrar, né, doeu. Segundo, 7, 15 dias aquilo vai ter desaparecido. É o processo de cicatrização, de reparação do nosso corpo. Isso vai acontecer. Agora, eu tô com aquilo lá, 15 dias, nada de melhor. 30, nada de melhor, tem que procurar um profissional. E o principal, e aí não são só as lesões pré-malignas, no caso dessas duas que teriam essas características, já é uma lesão inicial do câncer, que é a feridinha, que é a úlcera. Então, forma uma úlcera que está lá, 30 dias não cicatriza, 15 dias, que normalmente é o que a gente espera, não mostra tendência nenhuma a fechar, usa os medicamentos de praxe, que ajuda na cicatrização e tudo mais, e nada de melhora. Não havendo melhora no período de 15 dias, tem que procurar um profissional, que às vezes há necessidade, sim, de nós fazermos uma biópsia e está detectando algum tipo de alteração. A região da língua, geralmente, que vai ter essas manchas mais brancas, ou mesmo as vermelhas que você estava comentando, seria na parte lateral dela ou mesmo na parte superior? Isso. Porque às vezes o que a gente observa é que forma, né, uma porção branca na língua, que você tenta remover com a escovação, mas ele fica um pouco... Isso é... O local mais acometido pelo câncer de boca acaba quando a gente considera o lábio, é o lábio e o bordo lateral. Na bordinha lateral, normalmente lá atrás. Sim. Né? Eu ainda brinco com os alunos, falo assim, o câncer ele não fica com a plaquinha assim, estou aqui. A gente tem que procurar, né? Infelizmente, mas pode dar na cavidade bucal como um todo. Esses são os locais mais frequentes que a gente encontra dentro desse perfil. Mas na questão do dorso da língua, na parte de cima, muitas vezes está associada a depósitos alimentares, a questão da dificuldade de higienização, para estar removendo resíduos e tudo mais. E aí acaba formando uma placa assim, mas normalmente quando instituída a higiene, volta tudo ao normal. A clínica odontológica, ela não atende só o câncer de boca, não é verdade, professora? O que mais que a clínica odontológica oferece aqui da universidade? Nós oferecemos todos os tipos de atendimento odontológico. E a pessoa, o público que está em casa, ele pode ter acesso a esse atendimento, não é? Sim, nesse mesmo telefone que eu passei, que é o 3621-2844, ele pode estar ligando na central de triagem nossa, pedindo para que seja agendado um horário, aí ele passa por uma avaliação, depois dessa avaliação ele é distribuído para as áreas de atuação dentro da odontologia. Inclusive o tratamento de emergência, não é mesmo? Sim, nós temos o atendimento de plantão que funciona praticamente todos os dias, de manhã e à noite. No caso do paciente contar com dor ou algum trauma, alguma situação de emergência, ele pode estar procurando a clínica odontológica. O que a gente recomenda é que normalmente esteja ligando naquele número que eu passei inicialmente, o 3621-2844, para poder organizar em relação à agenda de atendimento, não chegar ali e estar sobrecarregado em relação ao número de pacientes. Com certeza, belíssimo trabalho, professora. Eu agradeço a sua participação por esclarecer sobre o câncer de boca, que realmente é uma patologia seríssima que está ganhando grandes proporções. Muito obrigada. A você que nos assiste, até a próxima semana.